Fala, meus queridões! E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Seja muito bem-vindo a mais um programa RotaCast Oficial, um podcast gravado dentro do meu motorhome enquanto eu viajo esse mundão tão pequenininho. Ainda estou viajando só na Europa por enquanto e minha base é em Portugal. Nós estamos numa praia lindíssima que daqui a pouco eu mostro. Hoje o clima não tá com aquele solzão, mas continua com aquela vibe maravilhosa, com essa brisinha do mar, muito gostoso. E hoje eu tenho uma super convidada que daqui a pouco eu vou apresentá-la, mas eu quero convidá-lo a inscrever-se no canal. Muitas pessoas assistem o canal e não inscreve-se. Então, inscreva-se, não só por causa de mim, mas principalmente por causa de você também. Receber as notificações, ativa o sininho, porque cada conteúdo aqui é valiosíssimo. As pessoas dispõem do seu tempo, do seu conhecimento, de tudo aquilo que elas têm para poder o quê? Servir você. Então, sirva você mesmo ativando os sininhos, se inscrevendo e também acaba ajudando a nossa comunidade aqui. Vamos com a gente nessa jornada por esse mundão tão pequenininho. E sem mais delongas, eu vou apresentar esta minha queridona. Eu vou dar muito spoiler hoje, a gente vai ter gente muito famosa aqui, fique aí, olha só, daqui a pouco eu falo o nome dela. Primeiro eu vou apresentar para ver se vocês já conseguem pegando o negócio. Olha só, ela é CEO do Instituto WI, daqui a pouco ela vai explicar o que é WI. É jornalista, atuou nos maiores veículos de comunicação do Brasil e em Portugal, como apresentadora e repórter, não é brincadeira não. É mestre em educação pela Unesp, sexóloga, poucas pessoas sabem disso, mas hoje a gente vai explorar esse ponto também. Terapeuta pós-graduada em hipnose terapêutica, esse aqui eu não sabia, a gente vai descobrir isso aqui também. Treinadora de inteligência emocional pelo Instituto Lillman, ai, adoro o Lillman. Escritora também, essa mulher você tá brincando, é muita coisa. Escritora com publicações lançadas em psicanalista. Aline Castelo Branco é a nossa queridona, apresentou programas como Fechadura no Canal, que, em Portugal, já escreveu crônicas, especialista em lançamentos digitais, é criadora do movimento internacional WI com mais de 5.000 alunas. Não é brincadeira não, olha só, no YouTube ela tem mais de 1 milhão de seguidores com mais de 90.000 visualizações. O canal foi eleito pela revista Veja em 2017, um dos 6 melhores canais do segmento, com mais de 50.000 pessoas e já foram impactadas com suas palestras, treinamentos corporativos e muita carisma, porque eu vou apresentar para vocês. Seja muito bem-vinda, Bibi Castelo. E que apresentação! O prazer imenso estar aqui, Érica. Adorei o clima, adorei essa ideia inovadora. A gente precisa de pessoas que inovam mesmo, viu? Parabéns. Gostou da revista? Amei, eu amo praia, eu amo isso aqui, essa energia. Que maravilha. Casou tudo. É Muito uma legal. experiência, né? Não é só um podcast. É isso, é uma experiência. Eu acho que hoje as pessoas precisam viver experiências. O mundo tá tão aquela coisa, sabe, chata, vamos dizer assim, que as pessoas acabam não vivendo o momento, a presença, não vivendo essas experiências. E você trouxe isso, eu acho muito legal. Apesar do clima hoje, como vocês estão vendo, tá um pouquinho nublado, mas tá bem gostoso, tá ventando um pouquinho, tá tranquilo. Mas olha, eu prometo, eu vou colocar algumas imagens de um dia bem bacana aqui para vocês verem e acompanhar o cenário que nós estamos gravando esse podcast. Minha queridona, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Viu? É um prazer imenso, é uma honra para mim. Honra eu e a gente trocar, acho que vale isso. Maravilha, viu? Maravilha. Tá lindíssima. Ai, obrigada pra você, pro podcast, pra todo mundo. Vocês já viram o carisma dessa mulher, né, gente? Que maravilha. E esse sotaque gostoso vem de onde? Menino, eu sou baiana. Viu o sotaque, é? Aí você tem Eu tô sotaque. tentando tirar esse sotaque. Não tente, porque o sotaque é maravilhoso. Eu sou baiana, de Salvador, mas eu saí de Salvador quando eu tinha 18 anos, fui morar em outras cidades por conta do trabalho e acabei morando em vários lugares. Aí, por conta da minha primeira profissão, que é o jornalismo, eu perdi um pouco muito sotaque.
Só que aí quando eu tô na Aline, na essência, né, que a pessoa me vê, hoje você tá me vendo um pouco na essência. Eu saio, daquela formalidade, aí meu sotaque aparece mais, talvez por isso, mas eu tento condensar, né, ficar mais polida, vamos dizer assim, não sai muito baianês, de: "Ô, meu filho, oxente, não sei o quê", aí não Opa aí, opa aí. aí Eu já morei em Salvador 10 meses. Eu morei 10 meses em Salvador e sim, foi uma experiência incrível. No começo eu queria correr de lá, porque eu sou de São Paulo, um ritmo muito acelerado, mas depois que eu aprendi, ô rapaz, tá agoniado pro quê, hein? Cara, eu não sei fazer o sotaque, né, mas poxa, não, mas o poxa, por exemplo, pega. é, Poxa, lá eles falam poxa, o pois. fala: "Oxe, oxente". O oxe eu acho que eu já falava, porque meus pais são de Natal. Hã. Eu falava: É "Oxe". o nordestino. Oxe. Não, mas o oxe de Salvador É diferente, tem com axé, tem é isso. tempero, tem aquela pegada assim, é um pouco isso. Delícia. Mas assim, eu não sou bairrista, vou te dizer, não sou bairrista, adoro Salvador, sou muito grata, a Salvador me deu régua e compasso para minha vida, porque eu comecei todo o meu trabalho lá, eu sou bastante conhecida na cidade, mas eu não tenho uma ligação com Salvador, sabe. Entendi. Não sei se você percebe, eu me sinto não pertencente àquilo ali. Dando um Eu já sou cidadã do mundo e como eu saí muito cedo, eu só volto lá, pra visitar a mãe, amigos, né, ou para fazer trabalho quando me chamam, quando me contratam. Então assim, eu costumo dizer: "Salvador me deu muita regra com passo, sou muito grata", mas eu sinto que eu não pertenço àquilo ali, percebe? Então assim, eu pertenço mais a São Paulo do que Salvador, pertenço mais a Portugal do que Salvador. E toda vez que eu chego aqui, que eu olho no avião, Eric, que eu olho para aqui para baixo, eu vejo, falei: "Ai gente, minha casa, meu lar", tipo assim, tô de volta. nossa, que alívio que eu tô sentindo também, porque eu sinto a mesma coisa, né. Eu sou de São Paulo, fui nascido e criado em São Paulo, apesar de ter viajado a algumas cidades, do interior da grande São Paulo, do estado de São Paulo, só que, por exemplo, eu vivo há 7 anos aqui em Portugal. Pois é. Cara, eu falo que aqui é minha primeira casa e Brasil hoje é visita. Exato, é o que eu faço. Cara, eu sinto uma saudade, sabe de quê? Do silêncio. É. Quando eu chego assim, eu: para". Ela: "O que foi?". Silêncio. São Paulo é demais. Cara, São Paulo é moto, é uma buzina, um monte de coisa. Não que aqui em Lisboa, né, Não, e aqui tem, é é, diferente. Aqui eu me sinto mais em casa do que no Brasil. E apesar de ter viajado muitos países também, eu acho que é mais isso, né, é. tipo, eu sei que as minhas origens são lá e só que eu escolhi estar aqui, então pra mim faz mais sentido e eu me sinto mais pertencente aqui. É, a mesma coisa que eu. A gente tem que honrar lá, eu honro muito, Sim. mas eu aqui é minha casa, eu sou aqui, aí o povo diz que eu sou mais portuguesa do que brasileira, do que baiana, e a verdade é, né, eu sei mais daqui do que de lá praticamente. Mas olha que interessante, eu na primeira vez que eu te vi sem você falar, eu pensei por causa dos traços, eu pensei que você era portuguesa. Sério? Existe séries material. Tá, é português. Ai, é a primeira pessoa que diz. Já me disseram que eu pareço bem europeia, assim, mas Pois, portuguesa, raiz, não. Ah, que mas eu acho que é por causa disso, por causa de alguns traços. Como eu já tô aqui, é, né, eu tenho 10 anos o também. maxilar, o nariz, o formato do rosto, a tonalidade de pele É, também, bem as mulheres portuguesas têm essa tonalidade de pele. interessante ouvir isso, pode E eu consigo identificar bastante. Eu vejo uma mulher na rua assim, não só mais mulheres, porque tem alguns traços característicos, por exemplo, polonesas, eu consigo identificar polonesas, argentinas e pessoal mais nórdico. nórdico, É, do é sul. porque eu sou visual, né. É, tem isso também, É. aí já facilita mais. Mas olha, quero fazer uma pergunta assim, pra gente entender, Vamos lá. quantos anos de jornalismo? Olha, eu comecei muito cedo, com 18 anos de idade. Foi assim, parece que foi uma coisa que Deus me impulsionou para isso, me guiou direto para isso, para depois vir as outras coisas que hoje eu faço. Eu tinha 13 anos de idade, meu avô era político lá no em Salvador, estava acontecendo uma campanha eleitoral de vereador, ele estava concorrendo a vereador. E na época o voto era de escrita, igual aqui em Portugal, você escreve, não era eletrônico, e a gente tinha que contar o voto. E aí com 13 anos eu muito ousada, eu sempre tive ousadia na minha frente, e eu falei: "Ah, eu quero ir minha mãe, eu quero perceber essas coisas e tal". E tinha o que a gente chama de carro de link da emissora da Globo na porta fazendo a transmissão. Aí eu olhei aquilo, saí correndo e fui falar com a repórter que estava com o microfone na mão, que eu nem sabia o que era repórter. Aí eu olhei para ela e falei assim: "Nossa, o que é isso? Por que você faz isso?". Comecei a perguntar, uma menina de 13 anos.
Aí ela começou a me explicar, eu falei: "Ah, você aparece na televisão?" Aí ela: "Eu apareço", eu falei: "Ah, eu quero aparecer na televisão, eu quero fazer isso, como é que faz pra fazer isso?" Comecei a perguntar. 13 Com anos. 13 anos, só que eu não sabia nada de jornalismo, não sabia nada. Aí eu voltei pra lá, aí quando a gente chegou na casa do meu avô e tudo, eu falei: "Vô", que meu avô me criou, né, eu perdi meu pai aos 11 anos de idade. Aí meu avô me criou, eu falei assim: "Meu avô, eu quero aparecer na televisão, eu quero trabalhar com isso, como é que faz? Eu quero trabalhar com isso". Aí eu me lembro muito bem que ele olhou pra mim e falou assim: "Se você quer, você vai conseguir, agora você tem que estudar pra isso". Caraca. Aí foi a primeira lição que eu peguei, né, eu falei: "Eu vou", fui. E aí com 18 anos eu só fiz faculdade de jornalismo. Em Salvador não tinha faculdade de jornalismo, eu tive que fazer em Aracaju e no Rio de Janeiro. Tipo, nada a ver, né? Não, Foi tipo, pro lugar nada a completamente ver, porque Salvador não tinha faculdade de jornalismo. Tinha publicidade e tal que levava para o caminho, mas eu comecei a pesquisar, eu falei: "Eu só queria jornalismo". Aí fui para Aracaju, passei em Aracaju, com 17 anos de idade. Aí minha mãe passei em Aracaju e passei na PUC do Rio. Aí minha mãe falou assim: "Você não vai para o Rio, é perigoso, você vai para Aracaju". Eu falei: "Oba", eu toda feliz, a menina com 17 anos e morar sozinha em Aracaju e tal. E aí fui para Aracaju, fiz jornalismo. Com 19 anos eu entrei na televisão, com 19 anos. E foi assim também do nada, pra você ver que foi uma coisa de Deus, e eu tinha isso muito aqui dentro de mim, né. No primeiro dia da sala de aula, a professora olhou e fez a apresentação, falou: "Ó, vem cá", meu nome era o primeiro, Aline, e eu tinha que ir pra frente, me apresentar quem é e dizer o que que eu queria. Aí eu cheguei na frente de todo mundo, uma sala de 60 pessoas, eu falei: "Eu quero ser apresentadora, repórter, cobrir uma guerra e uma Copa do Mundo". Aí todo mundo olhou pra mim, aí ele falou: "Essa menina é maluca". Eu tipo assim: "Essa menina é maluca". Aí a professora olhou e fez assim: "Muito bom, você tem potencial". A professora. professora olhou: "Você tem potencial". Porque, tipo assim, ela nunca viu alguém chegar e falar com tanta propriedade de algo que nem sabia o que que era, o que ia acontecer, o que queria, com 17 anos. E aí eu fui, aí com 19, eu lembro que a gente estava no estúdio, tinha um estúdio de televisão lá, e eu sempre muito à frente, porque eu queria televisão. Aí eu estava gravando, fazendo, assim, esse treino, aí a professora de televisão chegou e falou assim: "Gente, esse aqui", aí falou o nome do rapaz, "ele trabalha em televisão aqui, e ele tá querendo uma pessoa para fazer estágio lá, para trabalhar com ele em estágio e tal, e ele veio aqui olhar quem vai ser a pessoa". Eric, na mesma hora, tipo assim, um negócio me pôs, eu falei: eu quero ser". É tipo assim, do nada. E era o SBT, lá afiliada do SBT, e aí eu fui, comecei a fazer estágio, tipo 6 meses depois ele me contratou, e eu comecei a trabalhar como apresentadora da agenda cultural. Tipo assim, minha voz hoje foi muito trabalhada, mas a voz era tipo: "Olá, essa é a agenda não sei o que que terá de Aracaju, isso é", era desse tipo, entendeu? E aí eu comecei com 18 anos já entrando em televisão, e levei 15 anos nessa vida, nessa trajetória, passei por todas as emissoras, Globo, SBT, Record, TV Cultura, TVE, fui para todas, a Rede TV, UOL TV, Terra Brasil. Então todas as emissoras de lá eu passei nesse processo de 15 anos, como repórter, apresentadora, produtora, passei por todas as funções, então assim, eu sei muito, de audiovisual, de jornalismo. E aí chegou um momento que eu falei assim: "Ai, não sei se eu quero mais isso". Sabe aquela coisa que você vai envelhecendo e você vai vendo, eu falei: "Ai, não quero". E eu já comecei a sentir que o mundo estava mudando, estava se falando em mercado digital, internet, aquela coisa. Aí meio que eu tinha uma visão, eu comecei a ser visionária no processo. E aí pronto, passei 15 anos, foram os melhores anos da minha vida, foi o melhor ano que eu aprendi, foi o ano que eu ganhei dinheiro, foi o ano que eu me libertei financeiramente. Assim, sou muito, muito grata, mas foi um tempo de preparo. Tipo, eu me preparei para falar bem, para entender comunicação, para me posicionar, pra subir nos palcos, foi um tempo de preparo, mas é uma coisa que eu levo até hoje. Deixou de ser jornalista? Deixei só de estar aparecendo um pouquinho na televisão, mas eu sou jornalista, sabe. Eu sou comunicadora, eu tenho um canal do YouTube, eu tenho um Instagram onde eu me comunico, e se eu não tivesse me preparado como jornalista, talvez eu tivesse vergonha de aparecer nas redes sociais, como muita gente tem, né. Então, eu acho que o processo foi esse, sou muito grata a isso. Ah, que jornada incrível, meu. Que jornada incrível. E você, assim, em ápices, assim, pra mim, provavelmente a gente já deve ter que visto na TV. Coloque aqui, você já viu ali, meu? Ai, gente. Coloque aí, coloque Já vi mais novinha, porque agora tô mais jovem, mas sim, foi uma coisa. algo que me chamou muita atenção e até para as pessoas entenderem também,
Cara, você foi no programa do Jô. Foi. Cara, Foi. não é qualquer pessoa que chega ali na cadeira do Jô, né. Não. E ele faleceu recentemente e, cara, ficou pra história isso. Como que foi participar dessa cadeira com o Jô, meu? Eric, assim, eu tenho um foco como missão, como determinação. Então, muitas vezes todo mundo o pessoal da minha família fala: "Ai, para o trabalho, para o seu foco para o trabalho, você é um dragão, você é uma leoa", mas no dia a dia não, eu sou totalmente desfocada, eu, Aline pessoal. E eu tinha, não vou dizer meta, mas eu sempre idolatrava o Jô Soares como apresentador. E quando você é jornalista, você tem que se, mirar, se basear em algumas pessoas para conseguir alcançar seus objetivos. E Jô era um deles. A forma dele se comunicar, a forma dele apresentar o programa, então aquilo tudo me fascinava. Eu sentava na frente da televisão, ficava assistindo e eu queria fazer igual a ele as perguntas. E eu falava: "Meu, cara é tão inteligente, como é que eu vou ser inteligente ao ponto dele para fazer essas perguntas?". E aí eu sempre me baseava. Mas assim, nunca foi uma meta, um objetivo meu ser entrevistada por Jô Soares. Eu queria trabalhar com ele no momento que eu estava na Globo. Mas eu não conseguia chegar perto, não era núcleos diferentes, era tudo diferente, não tinha aquilo. E aí, chegou um dia que eu estava no meu processo de transição de carreira. Eu tinha 32 anos, nessa época eu estava trabalhando na Record. Eu era apresentadora da Record em São Paulo. Apresentava o Jornal da Noite. Então eu era apresentadora, e aí eu estava na transição, eu estava fazendo mestrado e pós-graduação em educação e na parte de sexologia. Eu estava no meu processo de querer já sair do jornalismo, só que eu não podia, porque eu ganhava muito bem, tinha meu dinheiro, eu não posso largar tudo. Então eu ficava no paralelo, estudando e fazendo aquilo. E aí veio, o momento de eu fazer uma pesquisa na USP sobre o comportamento sexual, dos homens. E aí meu orientador da pesquisa falou assim: "Olha, você vai fazer para os homens, porque da mulher a gente tem muito e tal". Falei: "Ai, como assim?". Eu sou muito inovadora. Eu acho que as mentes brilhantes, e eu leio muitas coisas sobre as mentes brilhantes, elas buscam algo, novo, que não tem ali no processo do mercado. E eu adorei quando o orientador falou para mim: "Ó, você vai pesquisar os homens". Eu falei: "Ótimo, eu quero, Algo vamos lá, diferente. algo diferente". E eu fui, comecei a pesquisar os homens e tal, e aquilo surgiu a pesquisa de mestrado, e automaticamente a Unesp, ela começa a divulgar, né, pesquisadores precisam de, X pessoas para poder fazer pesquisa. Eu precisava de homens para validar a pesquisa. Então, na área acadêmica é assim, a partir de 30 pessoas, você tem que ter um número, né, 30 é um número validado para estar dentro da CNPq, dentro do histórico acadêmico. E aí eu falei: "Vem cá, como é que eu vou conseguir, professor, esses homens para botar numa sala de aula para pesquisar sobre a forma dele dar prazer? Não vai dar certo isso", não sei o que. Ele falou: "Vai, você vai fazer, você vai dar um jeito de fazer". Aí eu falei assim: "Bom, eu sou jornalista", comecei a ver meus recursos, e eu faço isso sempre, em tudo na minha vida. Quais são os melhores recursos que eu tenho ou que você tem, que você pode colocar para fora e isso vai te dar um potencial? Eu falei: "Bom, Aline, você é boa comunicadora, você é jornalista, você tem um network enorme aqui em São Paulo, como é que você vai conseguir esses homens?". Fazendo um release e pedindo para uma amiga sua divulgar o release que possa trazer pessoas. Aí eu fiz o release, passei para uma amiga minha do UOL, jornalista, falei: "Amiga", mandei mensagem pra ela, não tinha nem WhatsApp na época. Falei: "Ó, preciso que você divulgue esse release aqui, que eu preciso trazer gente pra minha pesquisa. Você pode me ajudar?". Ela: "Posso". Enviei o release. No dia seguinte, Eric, meu celular estava cheio de ligação, meu e-mail cheio, porque simplesmente ela botou pesquisada o título, a headline, hoje a gente fala de headline, antes era o título. Estava o seguinte: "Pesquisadora da Unesp faz, curso de sexo oral para os homens". Ai, caramba! Imagine isso. A matéria deu um monte de cliques, né, os cliques que eles querem clique, Caraca, o clickbait foi top, né. ela botou uma headline top, só que não foi essa que eu botei, eu falei: "Unesp solicita", não me lembro, foi "Unesp, convoca homens para, pesquisa voluntária", enfim. Aham, E ela mudou, e ótimo, ela é inteligente, ela não aham. tinha que fazer isso. Só que mudou completamente o viés da parada. Aí meu celular, quando eu acordei na boa pra fazer minha escova, vai eu pra televisão, ligação, ligação, e eu sem entender nada, e aquela confusão, eu falei: "Que tá acontecendo?". Aí chego na redação, aí tá lá, meu chefe e tudo: "Aline, você já viu?". Eu falei: "Vi o quê?". Quando eu olhei, tá lá a matéria do UOL, eu falei: "Meu Deus do céu, agora eu tô entendendo tudo", e não sei o quê. Aí, beleza, não toquei no assunto, fiquei na minha. Está eu voltando pra casa, recebo a ligação, aí eu atendi a ligação, já chegando perto de casa. Atendi a ligação, falando assim:
Alô, é a Aline? Eu falei: "É. Olha, aqui é da produção do Jô Soares, nós queremos fazer uma entrevista com você". Eu falei: "Ó, deixa de brincadeira, não brinca comigo, eu não quero saber disso". Pá, desliguei o telefone. Porque eu já sabia o que era, né, porque estava todo mundo muito me ligando. Aí ligou de novo: "Aline, aqui é da produção de Jô Soares, a gente quer fazer uma entrevista com você sobre o curso". Eu falei: "Que curso? Para de quem que tá brincando comigo?". Desliguei o telefone de novo. Cheguei em casa, estacionei o carro, barará papapá, e um monte de ligação. O Estadão me ligou, não sei o quê, dei entrevista pra tudo quanto é lugar. Aí ligou de novo: "Aline, eu estou falando sério, é a produção do programa Jô Soares. Jô pediu pra te chamar que quer fazer uma entrevista com você". Aí, meu filho, meu mundo caiu. Pá. Negócio B. Aí eu Caramba. aí, Eric, eu falei aí sentei no sofá de casa, comecei a me tremer, tipo, a mão fazia assim, me tremi, eu falei: "Isso é verdade mesmo? Fale sério comigo, você não tá brincando não?". Tipo assim: "Não, Aline, olha, a gente primeiro vai fazer uma etapa de entrevista com você por telefone. Depois a gente vai mandar o e-mail, se a gente ver que a história vale a pena, mas Jô quer você". Eu falei: "Ai, gente, sério isso?". "Sério". Aí, minha filha, no outro dia a mulher ligou, fez entrevista por telefone, me entrevistou, aí depois mandou o e-mail. Quando chegou, a Aline foi aprovado, o Jô gostou, vai, sua entrevista vai no dia tal, 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 você vai ter que vir aqui. Eu morava em Ribeirão Preto, na época. Eu com meus maridos, a gente morava em Ribeirão Preto. Falou: "Ó, vamos mudar as passagens, tudo, para ele, papapá". Eu assim, ó. Assim, não tinha como dizer não, Eric. Não tinha como dizer não. E era daqui a 2 semanas a entrevista. Falei: "O que é que eu vou fazer agora?". Aí fui para o meu chefe da Record, falei para ele: "Chefe, recebi esse convite", mostrei o e-mail, tal, tal, tal. "Eu gostaria muito de ir, porque é uma grande oportunidade, eu não sei o que que vai acontecer com isso, mas, tipo, qualquer jornalista quer sentar na frente de Jô Soares". Aí ele olhou pra mim e fez assim: "Mas você não vai, sua imagem é da Record". É isso que eu ia perguntar. Falei: "Caraca, e agora?". Ele falou: "Você não vai, sua imagem é da Record, você tem que vir". Eu falei: "Mas eu não tô indo como jornalista, eu tô indo como pesquisadora da Unesp e tal, por favor, deixa eu ir". Ele falou: "Aline, é impossível isso, você vai pra Globo, não tem como". Aí sabe aquele negócio de respirar, você ficar triste e tal, apresentei o jornal, tá, saí, liguei pro meu ex-marido e falei: "Olha, aconteceu isso, 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 não vai deixar ir, o que é que eu faço? Eu quero pedir demissão. E aí agora?". Só que assim, o processo de pedir demissão é uma decisão que você tem que pensar muito, porque eu ganhava muito bem, eu estava numa posição boa, eu tinha, sabe, eu era chamada Estava pra colhendo os frutos. estava colhendo fruto, eu estava numa sessão muito boa, eu estava em um dos maiores jornais, então eu, de certa forma, eu queria aquilo, precisava daquilo, mas eu também queria estar na cadeira do Jô Soares. E aí ele falou: "Olha, você não vai poder ter 2 coisas. O que que você quer realmente?". Aí eu pensei, eu falei: "Deus, me dá orientação". Eu falei: "Eu quero ir para o Jô Soares, é uma oportunidade única, não sei o que que vai acontecer, eu posso ficar desempregada depois, mas eu quero ir para o Jô Soares". Ele falou: "Então pede demissão, que a gente segura a onda aqui e vai dar tudo certo". Eu falei: "Beleza". Na mesma hora, escrevi minha carta de demissão, entreguei ao meu chefe, pedi demissão e falei assim: "Olha, eu não tenho como, eu vou para o Jô Soares". Aí ele: "Aline, não, não, a gente precisa de você, você é a cara da Record, o jornal tá aqui". Eu falei: "Não dá, não tem como". Ele: "A gente aumenta seu salário". Eu falei: "Eu não quero dinheiro. Eu quero que vocês que se você me liberar, tudo bem, eu fico, mas se você não me liberar, eu vou pra Globo, eu vou fazer entrevista". E aí foi, pedi demissão, fiz um preparo intenso de media training. Imagina você, uma jornalista, sentar lá, eu não sabia direito o que que eu ia falar, não sabia direito o que que Jô Soares ia me perguntar. E aí eu comecei a treinar, fiz um trabalho muito forte de media training, foram 2 semanas, com um profissional, sentado, me perguntando possíveis possibilidades que Jô Soares poderia fazer, para eu não cair pegadinha, porque ele tinha um processo de pegadinha e tudo, e eu ia passar vergonha nacional, concorda? Então, tipo, eu fui muito polida, eu tinha um roteiro todo de possíveis perguntas, eu gravei aquilo na minha cabeça, minha mente foi totalmente treinada para aquilo. E aí eu cheguei lá, fui passei o dia na Globo, fui tratada como rainha, gente, nunca tinha se tipo assim, era como se fosse uma famosa, entendeu, Érika? Eu era famosa, não era nem famosa. Eu era pesquisadora, mas era pesquisadora famosa, e fui, quando eu cheguei lá, o diretor me levou até o espaço e tal, e aí foi, a entrevista correu muito bem, só que assim, o emocional me pegou muito forte. Então o que acontece, eu ficava nervosa, eu estava preparada. Mas, sabe que você tá na frente de um ídolo, um ícone, e você falar para o Brasil inteiro, na maior emissora de televisão do mundo, em outro patamar, não como jornalista, e aí você ser vista, eu comecei a me tremer 5 minutos antes de entrar. Eu estava na coxia,
E aí a banda, né, a banda dele, pá-pá-pá-pá, e eu me tremendo, eu me deu vontade de fazer xixi, e já os pingos caindo, eu falei: "Meu Deus do céu, eu vou fazer xixi nas calças". E a produtora olhou: "Calma, Aline, não tem como você voltar, você não tem como voltar, porque é tudo não volta, como se fosse ao vivo". Eu falei: "Meu Deus, eu quero ir no banheiro". Ela falou: "Você não vai, segura aí". Eu sabe aquele me tremendo, nervosa, eu falei: "Ai, meu Deus". Eu só fiz, assim, uma coisa, segurei o xixi, olhei para o céu e falei: "Meu Deus, me ajuda que isso aqui seja uma porta da minha oportunidade. E que se for para ser, se for da vontade do Senhor, vai ser. Coloca a palavra na minha boca e embora". Aí só ele fez assim, "E vamos chamar agora a Aline Castelo Branco, jornalista, educadora da Unesp, tal, tal, tal". Aí eu entrei, meu filho, quando eu entrei, baixou, né, baixou o negócio, mas tinha um negócio em mim assim, entrei, sentei, fui, fiz a entrevista durou mais tempo, durou 18 minutos, porque é tudo muito cronometrado. A entrevista dele dura 10. E aí o diretor veio me falar: "Aline, foi tão bom, o Jô gostou tanto que ele estendeu a entrevista pra você". E no final, Jô Soares ainda pediu pra eu ficar na plateia sentada, porque vinha uma outra entrevista, pra eu assistir, porque eu ia colaborar com a outra entrevista. E quase nunca ele faz isso. E assim, foi tão gostoso que no final ele se levantou, eu rodeei, dei um abraço nele e falei assim: "Jô, muito obrigada. Sou muito grata a você por essa oportunidade. Nunca na minha vida eu esperava estar aqui, nunca como jornalista, como pesquisador que foi nunca". E ele me segurou assim, eu me lembro que eu segurei na mão dele, senti, ele estava com a mão assim meio tinha um problema na mão, ele até falou pra mim: "Ó, tô com um problema no braço e tal". Segurou na minha mão, assim, e falou assim: "Olha, eu entrevistei muitas pessoas da sua área, falando de sexualidade e tudo, mas você foi de uma elegância, você foi de um conteúdo, você não se preocupou com as brincadeiras que eu fiz", ele falando pra mim, né. E assim, foi incrível, eu gostei muito. Aí na hora abracei ele, chorei um pouquinho e tal, ele falou: "Não, agora você vai ficar sentada ali que vai vir outro entrevistado e eu vou perguntar umas coisas a você lá". Eu falei: é mesmo, e tal. E assim, foi muito legal, foi uma experiência única. E assim, nem tenho quando ele morreu eu fiquei triste, eu falei: "Ai meu Deus". E ele morreu logo depois, tipo assim, uns 4 meses depois que minha entrevista tinha ido para o ar. E eu falei: "Gente, como Deus é maravilhoso, né". Porque se ele, né, ficasse mais um tempo ali, eu morresse, eu não ia ter a oportunidade de estar ali. Então, foi tudo no tempo certo, na hora certa que tinha que ser. E o Jô abriu minhas portas para minha nova carreira. Se eu não tivesse ido para o Jô, talvez eu não conseguisse, alavancar minha carreira de transição, né, no momento de transição, ali no momento. Então ajudou tudo, foi uma experiência única. Incrível, 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 incrível. Não sei se você já contou isso em outros podcasts, mas tipo, eh eu tô aqui, não sei se você tá percebendo em casa, mas a empolgação, e senti até alguns momentos ali, Deu vontade, uma cara. certa emoção, incrível, mano, e demais. E eu peguei alguns pontos aqui, e eu quero mesmo falar, não só da entrevista do Jô, obviamente, mas de toda uma trajetória que você contou. Por exemplo, eu peguei um ponto muito importante, quando você falou para o seu avô. Antes do seu avô, a ousadia. Isso você deixou bem claro ali, uma garota de 13 anos, já a ousadia, já sabendo, perguntando. Primeiro ponto, pergunta. Ousadia e pergunta. E segundo ponto, quando você chegou lá pro seu avô e falou: "Olha, eu quero tal, tal, tal aparecer na televisão". Ali ele poderia ter matado o seu sonho. Exato. Ele poderia falar: "Isso não é menino, isso aí é só para os meni é pra gente rica, pra pessoa que tem condição. Olha só você, de onde você vem, não sei de quem", sabe? Independente da condição que vocês tinham, Sim. mas ele poderia ter matado o seu sonho. Mas não, você encontrou uma pessoa que falou: "Não, se você quer, vá, estude e faça acontecer". Primeira. A segunda pessoa foi a professora. Falou: "Ué, que você não, é assim, assim, não. Vá e faça, é dessa maneira". Ou seja, você teve pessoas que te impulsionaram e que acreditaram em você, mesmo sem você ter uma plena consciência daquilo por ser uma menina. Então uma coisa que eu vejo muito, claro que nem todo mundo tem essa oportunidade de ter pessoas, no caminho, incentivando e etcétera. Tem pessoas pelo contrário, matando, sonhos e etcétera. Mas hoje a gente tem essa possibilidade de ser as pessoas que incentivam, que acreditam, pessoas que por acaso, eh deixaram seus sonhos ou mataram os seus sonhos por causa de outras pessoas ou por causa de umas palavras torpes de outra pessoa. E você se tornou essa pessoa. É. Não, e é incrível você falar isso, porque assim, meu avô foi minha referência. E aí eu lembrei de outra coisa que ele me ensinou também muito muito cedo. Eu perdi meu pai com 11 anos de idade de um acidente de carro. E eu e meu pai tínhamos e ainda temos uma ligação espiritual muito forte. E meu pai me ensinou muito jovem, várias coisas da vida que eu levo, foi meu pai que me ensinou, mesmo inconsciente.
Mas o nosso inconsciente, ele guarda as memórias mais, positivas e negativas. E ao longo da vida a gente vai tirando isso, trazendo para o nosso consciente. E com 11 anos meu pai já tinha me ensinado tudo, tudo assim que eu aplico hoje na minha vida. E aí, a gente veio de uma família não muito pobre, a gente não passou fome, graças a Deus, mas a gente morava no subúrbio ferroviário de Salvador. Era uma condição, não hoje a condição que a gente tem, mas assim, e meu avô foi vereador, sempre esteve na política, mas ele foi aquele vereador que não ganhava salário. Naquele tempo não tinha salário, ele era pelo dom, pelo prazer, pelo amor. E aí ele me ensinou, muito jovem, a ler. Ele tinha uma biblioteca na casa dele que era cheio de livros. Então imagina, uma criança com 5, 6, 7 anos, meu avô me botava sentada na biblioteca para ler Voltaire, para ler Shakespeare, para ler era uma ele senta, pega aí e lê. Eu falei: "Meu", ele mostrava as fotografias de Goya. Meu avô tinha uma biblioteca imensa. Hoje eu amo arte, eu leio por causa dele, desse incentivo. E eu precisei da leitura para ser jornalista, para falar bem. Então veja só como tudo é feito, nos mínimos detalhes por Deus. Deus coloca as coisas para fazer e te preparar. E quando eu me formei jornalista, olha só, isso é uma lição que eu acho que todo mundo tem que aprender na vida. Eu me formei jornalista com 22 anos de idade, saí de Aracaju e voltei para Salvador. Quando eu cheguei em Salvador, eu já tinha não, cheguei em Salvador com 24 anos. Eu já tinha uma experiência em televisão. E eu cheguei com o meu currículo, com aquela fita antiga, que era a fita Umatic, tu lembra? Com o Umatic, que a gente gravava as matérias em Umatic, debaixo do braço, toda orgulhosa de mim. Falei: "Ai, minha família tá orgulhosa porque eu apareço na televisão", aquela coisa, Aracaju. Só que eu queria um emprego em Salvador, na Globo de Salvador. E a Globo de Salvador é gerida pela família de ACM Neto. ACM, o bambambam que domina Salvador. E meu avô era muito amigo de ACM, era do partido de ACM. Aí eu cheguei lá e falei: "Não, vou pedir a meu avô para pedir um emprego". Cheguei com o meu currículo, com as fitas, falei: "Vô, vem me ver na televisão, não sei o quê e tal". Aí meu avô viu, não sei o quê, orgulho, aparecer em televisão. Eu falei: "Vô, o senhor não consegue pedir a ACM para eu trabalhar lá na Globo, na TV Bahia? Porque aí eu já tô preparada, eu queria muito trabalhar na Globo, na TV Bahia e tal", e eu com 24 anos. Aí meu avô falou: "Senta aqui". Meu avô pegou tava eu, meu avô, minha avó, minha mãe, aí meu avô pegou meu currículo, fez assim ó, tá, rasgou meu currículo, na minha cara. Pegou a fita, jogou a fita do lado. E eu olhando assim, ele falou: "Ó, se você quiser um dia estar na Globo, você vai conseguir pelos seus méritos, pelo seu potencial e se você é boa. Porque eu não vou te ajudar a colocar num local onde eu sei que você vai ter capacidade, pelos seus méritos, pela sua força, pela sua coragem. Então você vai ter que conseguir chegar lá sem a minha indicação". Aí minha avó na hora: "José, como é que você faz isso com a menina? A menina precisa de trabalho, ela tem que aprender, não sei o quê". Aí a lágrima caía assim, ó, chorava. E eu só pensava: "Como é que eu vou conseguir chegar na Globo?". Só pensava isso: "Como é que eu vou conseguir trabalhar? Como é que eu vou conseguir dinheiro?". Mas depois eu entendi o que ele quis dizer com isso, que era para eu não ficar parada na vida, que não depender de uma outra pessoa para conseguir os meus sonhos, meus objetivos. E assim eu fiz, com a minha fita debaixo do braço, meu currículo, fui lá, bati na Globo, bati no SBT, bati em todas as emissoras de Salvador. Eu não consegui o emprego inicial na Globo, eu consegui no SBT primeiro, que em uma semana que eu entreguei eles já me ligaram, já me chamaram, eu fui, comecei como repórter primeiro, e assim eu fui galgando os espaços. E para meu avô o maior orgulho, e minha avó ele nunca me dizia que meu avô é meio rude, né, mas minha avó me dizia sempre: "Minha filha, seu avô adorava ligar a televisão e ficar vendo, você na TV, você aparecendo. Aí ó, aí a minha neta, a minha neta". Ele tinha orgulho quando você ia na Câmara de Vereadores fazer entrevista lá, e todo mundo via que você era a neta dele e tal, então ele tinha orgulho, sem precisar usar da influência dele, percebe? Então assim, isso para mim representou muito, representa até hoje. Até quando eu cheguei aqui em Portugal, eu lembrei dele. Falei: "Não, eu preciso de trabalho, eu preciso chegar na televisão, como é que eu vou fazer?". Aí eu lembrei, eu falei: "Não, lembre o que seu avô te disse, você tem que ir atrás, você não vai precisar de influência, você vai bater na porta", e assim eu fiz, bati na porta de tudo, e fui conseguindo as coisas. Então com muita coragem, fé e ousadia é o meu lema, é o que eu levo pra vida, e eu sempre trago isso, e gosto de ensinar as pessoas, né, qual é o seu maior recurso? Qual é a coragem que você tem para extrair de você, né? A sua fé vai te levar, é crer, acreditar sem duvidar.
né, e você ter ousadia, porque se você não for ousada, você não vai fazer network. Se você não for ousado, você não vai conseguir um emprego, você não vai chegar aos patamares que você tem que ter. Unido tudo isso a essa mentalidade, que é a mentalidade, crescente, né, é isso. Então Incrível, incrível, gente. Vou bater palma aqui, viu. e eu falo com emoção, né, eu falo aí ó, isso aí é comunicação emocional, quanto mais você comunica emocionalmente, mais você envolve as pessoas, né. E era esse um dos pontos que eu queria pegar aqui, tô anotando aqui. Tem vários outros, né, você falou dos recursos, eu também vi um desejo ardente, vi muito treinamento, vi que você colocou muito Deus no caminho. Ah, totalmente. É, de tudo que você falou, eu fui anotando alguns pontos justamente pra gente brifar aqui. E você fala bastante dessa comunicação emocional, comunicação emocional, principalmente agora para empreendedores. O que seria comunicação emocional e para empreendedores? Ó, só para contextualizar, ao longo da minha jornada, eu sempre ouvi muito, as pessoas falando, "Ah, você é muito rude, você é arrogante, você impõe as coisas". Por quê? Eu vivi num mundo do jornalismo muito masculino, e eu precisava me blindar disso, né. Tinha que ter uma Eu tinha que ter uma postura, postura, eu tinha que ter era difícil. vestir mesmo uma armadura. Uma armadura. É difícil naquela época uma mulher ser repórter, uma mulher sentar na bancada, era muito difícil, porque era masculino e fora os assédios que a gente sofria. Então eu tinha que me blindar muito. E aí eu ouvi uma vez meu tio falando assim: "Ah, Aline, se você melhorasse esse seu jeito, esse comportamento, essa sua comunicação, você chegaria a lugares muito maiores". Só que assim, ninguém passava pela minha pele, ninguém vivia o que vivia na rua e tal, então eu não tinha nem como dizer o porquê disso. E aí eu fui entendendo que eu precisava mudar essa forma de me comunicar, principalmente quando eu virei empreendedora. Porque para ser empreendedora, você precisa cativar os clientes. Até então eu tinha meu salário fixo. Hoje não, eu tenho que batalhar atrás de fechar as contas, pagar as contas da minha empresa, ter meu salário, enfim. Fazer toda a parte da 360. 360, fazer o corre, que você sabe como é que é. Então quem é empreendedor aí tá vendo, sabe como é o que eu tô falando. Então eu precisei aprender a mudar a forma de me comunicar para conseguir chegar a lugares grandes, a conseguir chegar a pessoas grandes, a conseguir chegar aos grandes players, a empreendedores, enfim, a me conectar. E aí, a primeira forma que eu entendi dessa comunicação emocional foi com Deus, que eu não sabia falar com Deus, eu não sabia conversar com Deus. E a partir disso, foi que eu entendi, Deus foi me moldando essa comunicação. Para eu ser um pouco mais doce, para eu ser leve, para poder entender, como eu me comunico na forma de negócio, para envolver o meu cliente. Isso que eu fiz aqui de contar uma história, de fazer o storytelling, ele precisa ser envolvente, cativante. Então a minha primeira conversa foi com Deus, eu não sabia como orar, eu não sabia como conversar, eu não sabia, eu só chegava e falava o Pai Nosso, Ave Maria, porque eu achava que aquilo era uma oração, me foi ensinado isso, mas eu não sabia conversar com Deus. E aí Cria, mas não conversava, não mas tinha não conversa intimidade, não relação tinha com intimidade. Deus me ajuda, né. Era isso, Deus me ajuda, porque isso então assim, eu precisei, primeiro me comunicar emocionalmente com Deus, para entender como fazer esse jogo virar no meu trabalho. Caraca, que forte, você tinha que aprender a comunicar emocionalmente com Deus. E com o interesse, obviamente, né, de eu preciso que as coisas deem certo no Exato, meu trabalho. exato. E aí eu fui treinando isso, porque a gente é treinável, o ser humano é treinável em tudo. E aí eu fui treinando, fui conversando com ele, fui me vulnerabilizando, né, chorando com Deus, falando, me abrindo. E aí Tirando as armaduras, né, que você usava lá fora, e com Deus ele fala: aqui eu acho que eu não preciso de não armadura". exato. E aí porque até para falar com Deus, eu tinha armadura, eu usava armadura. Isso. Até para falar com Deus eu tinha armadura. Hoje, eu me despido totalmente, e aí esse emocional é que vem para fora. E quando a gente fala emocional, Eric, não é emocional para você estar chorando, não é para você para você chorar, não, não é isso. É você unir a vulnerabilidade, você ser vulnerável em determinado momento, você ter essa intimidade e você, colocar para fora o que seu coração fala. Ser sincero, É ser sincero, então sem máscara. não, sem máscara. Então, por exemplo, com você aqui, eu tô me colocando toda para fora, eu tô usando a minha comunicação emocional. Se eu tiver numa negociação com alguém importante, com um milionário, qualquer coisa,
e que eu preciso, por exemplo, pedir um investimento dele para alguma coisa dos meus projetos, eu vou usar de uma outra forma, percebe? Eu vou usar comunicação emocional, mas não tão abertamente. Eu vou usar algumas coisas polidas, mas eu vou envolver aquele cara para que ele invista em mim, no meu projeto, entende? Então é isso, eu fui quebrando essa armadura primeiro com Deus, fui pedindo a Deus para me polir, para entender, e aí foi que ele trouxe para mim essa forma de comunicação emocional. É, academicamente, teoricamente, é uma coisa que não existe, não tem ali. A comunicação emocional, a frase, a nomenclatura foi criada por mim, mas tem todo um embasamento teórico, por exemplo, da psicanálise, que eu trabalho, né? Tem um embasamento teórico do inconsciente e consciente. Então, tudo isso faz com que um empreendedor que quer levar sua empresa a outro patamar, ele precisa utilizar esse recurso. Ele precisa utilizar isso. Então, foi dessa forma que eu criei e trouxe isso para o meu projeto, para o meu trabalho, para tudo na vida, entender isso. Por isso que eu disse que o jornalismo me preparou para chegar a esse nível hoje. Caramba, você teve que passar por uma jornada para poder. Meu, é muito louco isso. É você que falou. Bem-vindo a Play One Cine. Somos um ecossistema exclusivo com a missão de impulsionar seu negócio. Potencialize suas vendas com e-commerce. Uma experiência imersiva da sua marca, com designs que contam sua história. Checkouts otimizados para seduzir e converter. Acelere seu negócio com páginas estratégicas, criadas para transformar visitantes em clientes. Filmes que vendem. Eleve a percepção da sua marca com um trailer cinematográfico que emociona e converte. Funis e automação inteligentes. Simplifique processos e transforme cada clique em uma oportunidade de venda. Play One Cine. Do conceito à realidade. E como você falou, né? Treinamento. Você foi treinada. Teve que cair no mundo do empreendedorismo. Queria que seu negócio desse certo. Falou, Deus me ajuda aí. Só que agora o papo vai ser diferente aqui. Exato. Tenho mais relação com você. É muito importante o que você está falando para as pessoas entenderem, né? E não é só o business. Existe uma outra coisa por trás do business que muitas pessoas não veem. Não é só técnica, persuasão, network. Para fazer essas coisas. Claro, quem acredita, obviamente, né? E nós estamos falando aqui para nós que acreditamos e algumas pessoas também que acreditam. E hoje, o que a Aline tem feito para poder ajudar essas pessoas? É só com mulher, é só com homem, é de empresa para empresa. Eu sei que você tem um movimento, eu quero falar dele daqui a pouquinho. Mas hoje, como que a Aline tem ajudado e colocado toda essa comunicação emocional para distribuir, servir, transformar as pessoas e ajudá-las a alcançar os objetivos que você também já alcançou? Então, hoje eu trabalho com homens e com mulheres, com empresas, com empreendedores que querem justamente alcançar esse patamar desenvolvendo, seja a comunicação da própria empresa interno, a comunicação dos colaboradores, a própria montagem mesmo de um processo. Olha, eu quero ser mentor, eu quero ser palestrante. Então, tudo isso envolve essa jornada de uma comunicação, não vou dizer assertiva, porque não existe nada certo, mas dessa comunicação que pode ser treinável, que ela tem que ser de uma forma emocional para poder vender, para poder mudar totalmente, porque se você parar, Eric, e pensar, a gente é emoção. Dinheiro, você entende sobre dinheiro mais do que eu, você é da área financeira. Dinheiro é o quê? Egi, mas dinheiro é emocional. Sim, exatamente. A gente tem até um livro do Thiago Brunel que ele fala dinheiro Dinheiro é emocional. E se você for ver, por exemplo, a nomenclatura não, a base científica de Javier, por exemplo, ele traz um modelo mental. E o Eric tem a teoria da configuração mental financeira. Ok, a configuração mental financeira são pequenos arquivos que são instalados na nossa mente desde o dia que nós criamos. Ele tem conexão com o quê? Justamente com a parte límbica que é emocional. Exatamente. Mas é isso que eu tô... Traumas, barará, ausência de pai, paternidade, mãe, abandono, tudo Totalmente. é dinheiro. É dinheiro. Então, ou seja, quando você entende essa jornada, esse processo, e a comunicação e o emocional, ele ajuda nisso, você vai rompendo esses traumas, essas crenças, e você vai alcançando outros patamares, você vai subindo. Então, quem tem
rejeição, quem foi rejeitado, abandonado, quem sofreu muito problema de dinheiro, né, passou fome, no início, escassez, né, lá na infância e tudo, a pessoa vai trazer para a tua fase adulta. E se você não entender isso, não tiver consciência de que, opa, eu preciso ali trabalhar o meu emocional, romper aquilo ali, você vai repetir, repetir, repetir padrões. Você vai estar repetindo padrões que vai continuar na mesma coisa. Eu vejo muitos, muitos clientes que chegam com essa repetição, que fala assim: olha, eu tenho, eu posso, mas assim, eu não consigo sair daqui. Eu não consigo subir outro degrau. Por quê? Porque o emocional tá ali, tá empatando, tá impactando tudo. Então, problemas com papai e mamãe é financeiro também, né? Então, se você, a gente olhando, e a psicanálise traz isso, o dinheiro vem da mãe. O dinheiro não vem do pai. Muita gente acha que o dinheiro vem do pai. O dinheiro vem da mãe. Então, para você que tem um problema com a mãe, má relacionamento, que você não se dá com a mãe e tudo, olhe seu financeiro para ver como você tá. Olhe se você prospera. Olhe se você tem abundância. Se você não resolver questões com a mãe, o dinheiro vai estar ali empacado. O pai é força, o pai é guerra. Se você tem problema com o papai e tudo, provavelmente você vai ser uma pessoa passiva, uma pessoa apática, uma pessoa que não vai ali para fora, para luta, para guerra, para trás, entendeu? Então você precisa alinhar todos esses processos. E isso vem com um trabalho emocional muito forte que você tem que ter. Então eu faço isso para os empreendedores. Esse trabalho de ressignificar, Faço. contar e ressignificar. Faço, porque assim, eu não tenho como pegar um cliente, pegar um empreendedor ou pegar uma empresa e transformar ela e levar ela para o desejo dela, se eu não conseguir trabalhar o emocional e romper essas crenças que estão ali. Então, primeiro a gente vem da base. A gente precisa tirar tudo que está do inconsciente para depois subir para o consciente. Tá? Muito interessante você falando. E eu concordo 1000%, não é 100 ou 200, eu concordo 1000%. Isso é uma das bases e eu palestro sobre isso. Uma das bases da minha mentoria. A minha mentoria ela passa por 3 fases: pessoas, finanças e negócios. Boa, mas a primeira é Pessoas, claro. E aí, o que eu faço nessas pessoas? Eu preciso entender a história dela, relacionamento com o pai e com a mãe, o ambiente que ela cresceu e o que ela absorveu como crença potencializadora e limitante naqueles ambientes e pelas pessoas que foram transferidas. Ok? Então, eu trato tudo isso. O que você está falando, da mãe é multiplicadora e do pai é pulsa. Pai é semente. Para semente. Pai é Lógico. semente. E é interessante isso. E veja também como a base familiar ela é muito forte no processo. Eu vim de uma família que é muito unida, minha família é gigante. A gente sempre morou no subúrbio ferroviário, onde vivia traficantes, guerra, tudo isso lá. E aí, inclusive, meu avô, ele falava para os traficantes: não mexa com meus netos, com os meus filhos. Porque se mexer aqui vai ser outra coisa. Então a gente veio disso. Eu, Aline, eu sou órfã de pai. Minha mãe criou eu e meu irmão. E eu me lembro de outra cena que na família, minha avó falou assim, quando meu pai morreu, minha avó falou assim: olha, Diana, não vá deixar essa menina ser garota de programa e nem esse menino ser drogado. Ou seja, no inconsciente, uma mulher que cria 2 filhos sozinhos não vai dar conta e a filha vai ser garota de programa e o filho vai ser drogado. Então, como é que fica o inconsciente dessa criança? Era para eu ter crescido, por exemplo, com isso na cabeça. Poxa, não vou dar para nada, eu vou ser garota de programa. E meu irmão ser drogado. Ou seja, a gente nunca pegou em droga. A gente nunca fez nada ilícito, errado. Não que ser garota de programa seja algo errado. Não, mas a gente não fez. A gente foi estudar em uma escola de rico, né, na época, mas porque minha mãe conseguiu uma bolsa de estudo da secretaria para mim e para meu irmão, porque não tinha condições de pagar, mas eu estava numa escola de rico. Os riquinhos ficavam lá fumando e tudo. Eu nunca peguei no cigarro, entendeu? Então, se eu tivesse uma mente fraca, se minha família não me preparasse essa base, eu teria desvirtuado completamente. Não que eu fui certinha a vida inteira. Não é isso. Eu tive minhas loucuras de jovem, de adolescente, sim. Mas eu nunca usei droga, não peguei cigarro, bebida. Não. Mas poderia ter acontecido isso? Poderia ter acontecido isso. Mas ao contrário, eu e meu irmão prosperamos. Entendeu? Diferente de outras pessoas da família, que, por exemplo, tiveram tudo na mão, com pai, com mãe, não sei o que, vive com tudo na mão, mas eu tenho primos que hoje são desvirtuados. Percebe? É a base familiar, eles tinham tudo,
mas eles não tinham nada, eles tinham tudo que a sociedade ou que eles achavam que precisavam, mas não tinham o que necessitavam, que era a base familiar. Que era a base familiar e que era o emocional equilibrado. Então a gente sempre teve isso trabalhado por minha mãe, por meu avô, que ajudou a gente também. Então a gente não foi para o caminho errado. O que acontece? Quando a gente tem essa base familiar, quando tem estrutura, eu sei que todo mundo, tem muita gente que não consegue ter isso. Mas se você tiver uma mentalidade, se você começar a focar, e eu sou uma pessoa muito focada, você vai conseguir ir trabalhando o seu emocional ao longo do tempo, ao longo do processo, porque é treinável. Eu passei por várias dificuldades emocionais, várias coisas, e eu fui treinando isso, para hoje ter uma mente forte. E aí que tá o ponto. Você falou, as pessoas precisam ser treinadas, né? Todo mundo é treinável, eu concordo com isso. Ou a gente aprende por um impacto emocional ou por repetição. Mas eu vejo que 2 pontos importantes, Aline. As pessoas não estão dispostas a tirar a armadura do orgulho, ser humilde e vulnerável para pedir ajuda, ou aceitar que precisa de ajuda. Eu acho que esse é o principal ponto, aceitar que precisa de ajuda. E segundo ponto, que é o que você trouxe dentro da sua história, e que eu vejo que falta para muitas pessoas, que é o desejo ardente. Ai, tem que arder no coração. O negócio tem que arder no coração. E você sabe que tem momentos, já passei por momentos aqui que eu não via meu coração pulsar. Tipo assim, eu estava no automático, no mecânico. Eu sei que muita gente passa por isso, de estar sempre no mecânico, fazendo as coisas no mecânico. E aí teve uma hora que eu parei e falei: Deus, pelo amor de Deus, me dá um pulsar no meu coração, porque eu preciso colocar essa energia para fora, tá faltando algo aqui. E isso também a gente tem que observar muito, sabe, Érica? Tem que ser sensível. Tem que ser sensível e observar, porque se não tiver uma chama ardente aqui, o negócio não vai. Então, vai ficar um negócio morno? Vai, porque é normal, vai ficar morno em determinado momento. Vai ficar morno, mas cabe a você estimular isso para que isso volte a crescer, para que o fogo volte a subir, sabe? E aí a gente dá para fazer de várias formas. A gente tem que procurar coisas que a gente gosta, a gente tem que procurar Deus, a gente tem que, sabe, se mexer, estar perto da natureza. Eu faço muito isso. Eu fui descobrindo isso ao tempo. Para que a chama volte a arder no meu corpo, eu tenho que utilizar essas formas, que para mim me fazem bem. E aí vão vindo criatividade. Ontem mesmo eu estava fazendo gravação lá em Lisboa. Fui fazer gravação de um curso que eu vou oferecer agora aqui. E aí, fazendo gravação e tal. E a primeira coisa que eu falei: Deus, me dê criatividade. Por favor, eu olho pro céu, falei: me dê criatividade que eu preciso fazer as gravações aqui e tal. E eu sou uma pessoa que eu sou muito de improviso. Tem horas que eu gosto muito do improviso, porque eu sou eu, mas tem horas que eu tenho que seguir o roteiro por causa do marketing. Você sabe disso? Eu tenho que fazer marketing e seguir roteiro para poder fazer venda, persuasão, tá? E aí eu gravando na rua, menino, teve uma hora que eu passei pela loja da sardinha, aquelas lojas de sardinha. Eu vi ontem nos seus stories, eu vi pouco, não consegui acompanhar. Eu olhei pra loja da sardinha, voltei, aí eu só vi o negócio falando aqui em mim. Você vai entrar e vai gravar um vídeo aí pra empreendedores, não sei o que, com a sardinha. Eu falei: o quê? O que que eu vou falar? Só sei que eu entrei, Eric. Botei lá no tripé, botei na pedi licença, mãe, posso gravar? Gravei o negócio fazendo uma analogia com as latinhas da sardinha e tudo, para o empreendedor, para quem tá se posicionando. Menino, saiu um negócio massa, o conteúdo, o negócio massa. Eu falei: Deus, obrigada, é disso que eu preciso e tal. Aí o fogo começa a arder de novo, a chama. Eu falei: não, aí eu posso, vou criar mais. E aí você se retroalimenta daquele negócio que é bom, que você sabe que tem aí dentro, mas você acaba não deixando colocar para fora. E a gente precisa desse momento, né? E eu acho que falta muito isso nos empreendedores, né? Porque os empreendedores, eles acabam indo abaixo, o projeto não dá certo, não vai, porque falta isso, esse olhar, de você olhar para a forma, para sua história, e eu sempre faço isso, eu olho para minha história, eu olho a forma como eu estou agindo hoje, eu olho a minha comunicação emocional, eu olho a forma como eu posso impactar as outras pessoas, né? E eu vou retroalimentando aquilo, eu falo: o negócio tá morto, vamos lá, vamos crescer de novo, vamos. E aí a gente vai, eu acho que esse é o papel de nós empreendedores. É difícil, a gente tem que estar ali sempre trazendo algo para cima. E algo que você colocou, que eu sempre levo para as pessoas, e bom que você tá vendo esse vídeo agora, e que é o seguinte, você falou: olha, como que a gente vai começar a alimentar isso? Daí quero pegar essa chama do coração. E aí eu vejo uma passagem na Bíblia que fala: onde está seu coração, aí está sua riqueza. E a segunda se exponha. Eu sempre falo para as pessoas, a gente que veio, eu por exemplo, né, que vim de origem mais humilde assim,
mais escassa da favela, aquela coisa toda, tinha medo de entrar numa loja. Nossa, viu aquela roupa? Não, nem vou nem entrar, alguma coisa do tipo. Mas depois que eu aprendi que me expor a certos ambientes, aquilo me traz uma visão, criatividade, principalmente pode manter a chama aberta, né? Manter a chama aberta não, manter a chama acesa, isso faz muito sentido. Aí eu comecei a me expor em ambientes, que é o que você tá falando, né? Vai, se expõe em ambiente, aí você foi, testou, aí entra a ousadia. Claro. Entra a ousadia. Cara, é um aglomerado de coisas que a gente deixa de fazer, coisas simples, mas a gente deixa de fazer e acaba se apagando. E essa coisa entra muito na questão do merecimento. E eu tô lembrando, eu uso coragem, fé e ousadia. Eu sempre quis estar em ambientes bons, ambientes de pessoas legais. Esse negócio, vou te cortar aqui, adorei. Coragem, fé e ousadia. Posso usar? Posso usar? Ó, você Nas pode minhas usar, frases? mas Eu vou mencionar você, ó. mencione, sabe por que eu já vou te dizer em primeira mão. É o nome do meu livro. Isso daqui é Tá marketing. dando spoiler. Isso aqui é marketing, sabe? Oh. Tô dando spoiler, é o nome do meu livro, a gente vai lançar em outubro no meu evento. Então já me vai. Complementa aí, ou senão já começa falando aí do seu evento, do seu livro. Conta um pouquinho. Então, Coragem, Fé, eu não posso falar muito do livro, mas Coragem, Fé e Ousadia, ele traz Bom. ele traz essas bênçãos de Deus. É um livro que é um livro, não é bíblico, porque não é todo, mas é um livro de fé e de Deus, dessa jornada. Primeira pessoa, eu falo sobre mim, mas não é sobre mim, é sobre você. É sobre o outro, é o seu olhar sobre a vida. Então eu vou trazer como a coragem pode te ajudar, como a fé pode te ajudar e como a ousadia vai te levar a outros patamares. Então é uma narrativa que é toda em primeira pessoa, de passagens que eu vivi e das bênçãos que Deus foi colocando ali sem eu perceber. E que depois eu fui perceber o que era o significado. Então é uma história onde vai ajudar muitas outras pessoas. Então por isso que Coragem, Fé e Ousadia é um nome que veio, que foi dado por Deus e que me representa muito, porque eu usei tudo isso ao longo da minha vida. Por isso que eu disse, você tem que olhar para a sua história. Então esse livro fala um pouco da minha história, mas fala sobre esses 3 recursos que eu utilizei para chegar. Não, achei incrível. O Thiago Brunet, ele fala, né? Thiago também montou. Paz e prosperidade. Né? Mas quando você falou assim, coragem, fé e ousadia, cara, tá ligado com a minha vida também. Tipo, eu me considero uma pessoa muito corajosa, fui uma pessoa muito ousada para sair de onde eu saí, das condições que eu tinha para estar onde eu estou, aonde eu chegarei. Claro, é fé. Cara, tá muito conectado. Eu já quero o teu livro, pode ter certeza disso. Olha, já vou ganhar o livro. Tá gravado, hein? Tá gravado aqui. Que maravilha. E vai ser em outubro. Vai ser, a gente vai lançar, com fé em Deus, vai dar tudo certo. Só resta a editora, né? A gente tá... Coragem, fé e ousadia, mulher. Então vai ser lá no WI em outubro, dia 25 de outubro, a gente vai fazer o WI. O WI foi um projeto de Deus também. Eu nunca imaginei que eu ia fazer isso. Eu cheguei em Portugal, eu não sabia direito o que fazer. Aí eu consegui ter um programa na televisão, fui a primeira brasileira a ter um programa de televisão aqui, um talk show, onde a gente falava sobre relacionamento, amor e sexo. Foi uma ousadia, porque eu rompi padrões aqui, né? Então, assim, cheguei, fiquei 2 anos no ar. E aí, como as pessoas começaram a me ver como referência, tipo, Aline, como é que você conseguiu? Como é que você consegue tal? Ajuda a gente, ensina a gente. E nessa época, o marketing digital aqui, eu já trabalhava no marketing digital, já tinha meus cursos online e tudo. Em Portugal não era tão forte. Então, meio que eu desbravei também um pouco isso. Tinha o Ricardo, que era um português, que começou também. E aí o Ricardo me fez, eu vou pegar você, vou lançar aqui em Portugal, bora fazer um lançamento junto. Eu falei, vambora. Então, assim, as pessoas começaram a se espelhar um pouco em mim. E eu falei, o que eu vou fazer para ajudar essas pessoas, né? Para transformar a vida das pessoas. Eu falei, aí me veio mulheres inspiradoras. Me veio isso na mente, mulheres inspiradoras. Eu comecei a pesquisar. Falei, já tinham mulheres inspiradoras no Brasil. Eu falei, eu tô na Europa, eu acho que eu vou botar em inglês. Vou botar Women's Inspiration. Que acabou virando WI. E a gente fez o primeiro encontro num restaurante com 15 pessoas. Eu nem sabia o que era. Só sei que eu fui lá, comecei a falar sobre crenças, que era o que eu estava estudando na época. Crenças limitantes, tal. Comecei a falar sobre isso. Fiz algumas dinâmicas emocionais. E aí o negócio deu certo, as pessoas pediram para fazer outro mais. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Que eu não sei o que é que eu vou fazer e tal. E aí eu fui virar treinadora, fui pro Luma.
Aí paguei a mentoria do Lhuma, falei, eu tenho que aprender esse negócio, eu tenho que aprender dinâmica, eu tenho que aprender a fazer evento, palco. Fui pro Lhuma, passei uma semana no hotel com ele, aprendi tudo, fui da mentoria na equipe dele. E aí construí um evento grande. De 15 pessoas, a gente foi para 200 pessoas, em Cascais. No ano seguinte, eu me preparei, aí eu treino. Me preparei para fazer algo maior. Fui, fiz o segundo. Do segundo, a coisa começou a crescer, crescer, crescer. Fui pro terceiro. Só que no terceiro, já não era mais a base do que estava no segundo. Tipo assim, Deus foi me orientando e falou assim, isso aqui vai ser um trabalho de evangelização. Eu falei, como que vai ser evangelizar que a pessoa não sabe nem ler a Bíblia direito, não entende a Bíblia direito? Tô no caminho da fé, da estrutura. Como é que eu vou evangelizar pessoas? Isso é impossível, não tem como. Aí você começa a pensar aquela coisa, né? Você começa eu falei, não, isso tá de brincadeira comigo. Eu só falava, não, tá de brincadeira. Só que aí a coisa vai fluindo. O Espírito Santo fala com você, o negócio vai indo. No terceiro, amigo, eu já estava pregando. Já estava falando das mulheres da Bíblia, já estava explicando como isso impactava no negócio, já estava pegando Salomão, já estava botando Moisés. E aí eu falei, gente, como é que uma pessoa que eu não tenho propriedade. Eu não tenho propriedade, mas eu entendi depois que Deus dá autoridade. Então, aí eu resistia. Quando eu entendi que eu não tinha propriedade, porque eu não estudo teologia, eu não tenho domínio da Bíblia, mas Deus me deu autoridade, eu falei, ok, eu vou aceitar. E aí eu comecei a entender que aquilo ali é um ministério. E por que a gente cresce tanto? Porque é o ministério de Deus. A gente começou com 15, foi para 200, de 200 para 300, de 300 para 400, 700. E depois eu estava no Brasil, coisa que começou em Portugal, eu levei para o Brasil. E a coisa flui, o negócio flui. Agora é uma guerra espiritual. É uma guerra muito espiritual que eu sofro nesse processo. Porque o inimigo não quer que você evangelize, não quer que você leve a palavra. E aí acabou que o WI virou isso, virou uma ajuda, não só para mulher. E é interessante, a gente começou com mulheres. Só que agora o WI ele é uma integração, é um processo integrativo. E eu ouvi muito isso desde o ano passado, né? E o ano passado eu estava com minha sócia e eu falei para ela, Dani, a gente tem que trazer os homens, Dani, eu preciso trazer os homens, eu tenho uma ligação com os homens muito grande. Porque eu tenho escola para homens, né? Eu tenho quase 1 milhão de homens lá no YouTube, a gente tem que trazer, vamos trabalhar. E ela, não, é só mulher, só mulher, só mulher. Eu falei, não, tem que ter homem, Deus está mandando trazer homem. E aí ficou aquela coisa. E aí os homens começaram a ir automaticamente. Só comprava o bilhete e ia. Ou então a mulher levava o marido. E aí esse ano vai ser onde a gente vai realmente abrir mesmo esse processo de integração para homem e para mulher. Então, assim, o WI vai transformando ao longo do tempo. E é isso, é um negócio, assim, não é o meu negócio, eu não ganho dinheiro com isso. Eu trabalho como processo de evangelização e tá ali, eu ajudo, eu transformo as pessoas e transformo muita gente com WI. É cada depoimento que chega que você não tem noção. Gente dizendo que depois do WI conseguiu, teve forças para empreender, abrir negócio. Elas me mandam foto de negócio aberto, falou, por causa do WI aconteceu isso. Olha, eu montei meu evento depois do WI. Então, assim, são coisas que vão acontecendo que é inexplicável. E coisas que acontecem dentro do evento que não sou eu. Eu sou muito sensitiva, eu tenho algo espiritual que eu não sei te explicar. E na hora do WI, Deus me usa tanto que ao tocar em uma pessoa para fazer uma dinâmica, eu consigo perceber tudo, ver tudo. Tudo que aconteceu naquela pessoa em criança. Só no tocar. E eu tenho um vídeo que prova isso. Eu comecei a falar para a mulher, falando, a mulher olhava, começava a vir chorando. Eu nunca vi a mulher na vida. Como é que isso acontece? Sou eu? Não sou eu. E aí foi. Que incrível. É um baita bom evento. O que as pessoas podem esperar desse evento depois de tudo isso que você falou, obviamente? Eric, a gente trabalha ali o emocional. É autoestima e emoção para empreendedores e para a vida pessoal. Porque eu entendi nesse processo que quando você não está com autoestima boa, você fica incapaz de produzir, você fica incapaz de gerar mais dinheiro para você e você fica incapaz de liderar. Quando você está com o seu emocional também desequilibrado, desestruturado, você também não consegue
É bem capaz de você quebrar, e as pesquisas mostram isso, que a maioria das empresas, elas quebram ou pela autoestima ou pelo emocional. Aí você não sabe gerir, você não sabe liderar, você não sabe estruturar, você não sabe inovar, criar, e aí vem pro água abaixo. Então o que a gente trabalha lá é isso, é com alto impacto emocional. Então é tudo dinâmicas emocionais, é um evento corrido, são 10 horas de evento, a gente só tem uma pausa para o almoço, e é dinâmicas. No começo, já vou dar o spoiler, a galera vai entrar, ela vai chorar, ela vai sofrer, ela vai morrer. A pessoa literalmente morre. Na segunda parte, na parte da tarde, ela renasce, ela cresce, ela evolui, o emocional dela é estruturado e depois ela enriquece, entendeu? Então, ou seja, a gente começa no fraco, na dor, pega pela dor, ressignifica e a gente eleva. É isso. Eu vou dar só um spoilerzinho. Acompanhe as redes, porque assim, esse evento eu já vi que tem até caixão no meio do evento. É isso? Que encaixão. Não, tá incrível, é incrível. Já tem data? Dia 25 de outubro, Dia 25 em Cascais. em Cascais. Já tem local? Tem tudo. É num auditório, num auditório de teatro. Vai ser para 400 pessoas. E vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Você vai estar lá, vai falar sobre finanças para essa galera, botar essa galera no eixo. Não, eu tô super. Vocês não sabiam, né? Ela já deu spoiler. Falei. Que maravilha, né? Ó, vai ser incrível, com certeza. Estarei lá e vamos quebrar tudo. Vai. Vamos quebrar tudo. Isso é um negócio legal. Lindíssimo, lindíssimo. Meu, incrível. Vamos lá. Ó, eu falei que eu perguntava. Pergunta o que quiser. Olha só, agora eu vou começar com outras perguntas. Tá. As perguntas é o seguinte: qual o conselho que a Aline de hoje daria para a Aline de 20 anos atrás? Eu diria para a Aline de 20 anos atrás, comece o quanto antes. E o mais rápido possível. Porque a idade vem, o tempo muda, as pessoas também não estarão dispostas a te ajudar. E quanto mais você fizer por você, mais rápido você alcança o seu objetivo, né? Então eu diria para aquela menina lá atrás que era cheia de sonhos, minha filha, anda, começa. E olha que eu comecei rápido, mas eu começaria muito mais rápido. E também começaria com mais conhecimento. Eu buscaria o conhecimento mais cedo, sabe? Principalmente na área do empreendedorismo. Eu sempre fui uma mulher muito empreendedora. Eu comecei vendendo churros. Eu vendia churros a R$1, porque no final de semana eu queria ter dinheiro para poder ir para minhas festinhas e para comprar uma roupa. Minha mãe não tinha dinheiro para me dar. Então eu fazia no final de semana R$500. Imagina, R$500 naquela época. Eu ia para o show, para as festinhas, comprava minha roupa e era dinheiro. Eu fazia quase R$500, porque eu vendia churros no condomínio. Minha tia morava no condomínio rico e tal. E aí eu vendia, aí minha tia falava, R$1 tá muito barato, venda por 3. E aí entendeu? Então, ou seja, se eu tivesse um conhecimento mais rápido, o meu processo seria acelerado. Hoje eu vejo muitos jovens entrando no empreendedorismo e jovens que já estão ricos, aos 18 anos e tudo, por conta disso. Que eles aceleram o processo, eles entram no conhecimento mais rápido e eles focam para aquilo. Então, quanto mais você focar, quanto mais você ter conhecimento e acelerar o processo mais rápido, você vai chegar naquela idade bem, sabe? Muito bem. Eu acho que eu faria isso. Eu tô com 45 anos e, assim... Parece, né, gente? Tá lindíssimo. Olha só. Obrigada. Olha essa mulher. Que é isso? Depois tem que passar a fórmula, viu? Então, eu tô com 45 anos. Eu não cheguei no patamar que eu ainda queria chegar. Acho que a gente nunca chegou. A gente sempre quer um pouquinho mais. Mas eu diria, se eu tivesse me preparado, me planejado antes, eu acho que eu chegaria aos 40, uau, belezona, sabe? Com muitos milhões na conta, curtindo, entendeu? Eu ia isso, sabe? Teria me preparado e eu saberia que eu poderia chegar a isso, percebe? Só que aí tiveram coisas no momento, tiveram um emocional que me abalou, eu perdi uma empresa antes, fali uma empresa, então assim, tudo isso, é isso que eu digo, vai contribuindo para que você não chegue, não alcance, né? Aí você retrocede, sabe? Então acho que eu diria isso para ela. Agora, o que a garota Aline falaria pra Aline hoje de 45 anos? Por essa você não esperava. Já vou me emocionar. Eu diria,
Amiga, valeu a pena, você botou pra poder. Adorei, adorei. Eu diria isso, valeu a pena. Eu acho que eu diria isso pra ela. Foi bom, foi bom, foi bom. Maravilha. Ai, que gostoso. Agora, me diz uma coisa. Você falou que faliu a empresa, aquela coisa assim, ó. Meu, quais foram os 2, sei lá, 2 ou 3 ensinamentos, ou o maior ensinamento que você teve, nessa jornada que você passou? Ai, eu acho assim, a jornada é muito solitária, a gente começa muito solitária. Então, na primeira empresa, era eu e 3 sócios, era uma empresa de saúde, e eu sou muito assim de garra, de garra. E se você não tiver alguém que esteja do seu lado com a mesma vibe, com a mesma energia e com o mesmo propósito, o negócio fica um lá em cima, o outro lá. Então acho que, o erro foi esse. E um aprendizado também. Esteja ao lado de pessoas que estejam com o mesmo propósito, principalmente se for um negócio, né. E segundo, é conhecimento, eu não tinha conhecimento de gestão, de dinheiro, de finanças. Então abri uma empresa que cresceu rapidamente, em 2 anos a gente já estava aqui. Aí quando estava aqui, você pira o cabeção, né, porque entra a questão do ego, do poder, do orgulho, tudo isso, eu não tinha gestão de emoção na época, e você está com pessoas, com sócios que não estão na mesma sintonia que você. E aí você vai e quebra. Então, o aprendizado foi: estejam com pessoas que estejam com propósito, sintonia e energia, e você também tem um conhecimento todo gestacional para gerir isso, né. Hoje eu já tenho um pouco mais, o que já me dá um equilíbrio, o que eu já consigo decidir, já consigo, né, dizer: "Não, não é por aqui, não é por ali". Então você já está na frente, você já lidera o seu negócio mesmo, o seu negócio que é seu. Não tem mais: "Gente, eu tenho uma sócia em um dos outros negócios, mas o outro é meu só". Então aí você vai, eu acho que seria isso. E a gente vai aprendendo sempre, né. Eu acho que como empresário, como empreendedor, na vida a gente vai estar sempre nessa roda de você estar sempre aprendendo. Uma coisa que me veio à cabeça, além disso também, é você deve ter recebido e continua com certeza recebendo muitas propostas, né. E tipo assim, como você conseguir Mas proposta de quê? De quê? calma, calma lá, calma lá. Olha o lado. Não, muitas propostas assim, olha, de parcerias, de negócios, Ok. de investimentos, de acesso. Olha, você tem acesso àquela pessoa, muitas pessoas acabam se É. aproximando, se aproximando de você para poder ter acesso a outras pessoas. Como que você lidava ou lida com isso em relação às distrações para você focar naquilo que você precisa focar, entender também a voz de Deus e tipo, não, cara, é essa empresa, é esse evento, tipo, lidar com as distrações e propostas. Olha, eu sempre fui uma pessoa que sabe dizer não, desde jovem. Eu sempre tive isso, não, porque eu sempre faço o que eu gosto e que é bom pra mim. Aqui em Portugal, tem uma onda muito dessa coisa de evento, de você estar presente, de network e tal. Eu nunca fui muito disso, não tô desmerecendo nada nem ninguém, mas eu acho que pra mim não faz muito sentido. Contanto que as pessoas hoje já deixam de me convidar para as coisas porque eu nego, porque sabe disso, sabe desse meu posicionamento. E não é que a Aline é metida ou que a Aline, tem um ego inflamado, então não, é uma escolha que eu fiz para mim, para minha vida, de estar nos locais que eu acho que ali vai ser bom para mim. E não ir apenas para poder satisfazer outra pe "Ai, eu vou lá", ou para ter minha presença, ou por isso que você falou: "Ó, você tem muito network e a pessoa quer estar lá para me usar", né, Hum. vamos dizer assim. Então, hoje eu faço escolhas disso. Não é todo evento que eu vou, não é network que eu vou sempre, não vou, você não vai ver a Aline arroz de festa, aqui em Portugal, você não vai me ver. E as pessoas falam isso pra: "Aline, eu vejo você em pouco", ok, isso pra mim é motivo de orgulho, sabe, Eric? Porque assim, não tô em todo lugar, e não é questão de que eu preciso estar, e eu sei que eu preciso estar, mas é uma coisa que pra mim, não sei, não faz muito sentido. Eu consigo fazer meu network de outra forma, né, eu consigo gerar valor com a minha presença de outra forma, em coisas que vale pra mim e que vai ser bom pra outra pessoa também. Então, assim como você, eu não convido determinadas pessoas, não convido, pra estar nos locais que eu tô, ou pra estar no meu evento, ou pra estar não, entendeu? E eu me orgulho muito disso, porque assim eu consegui estar em determinados lugares, e com as pessoas que eu quero estar, sabe? Então assim, eu vou selecionando, recebo: "Ah, vinha para o meu evento", vira e me uma pessoa me mandou mensagem semana passada, olha só como são as coisas.
mandou mensagem pro meu WhatsApp, meu celular. Olha, Aline, vai ter um evento não sei o quê, de estética e tal, pererê, eu quero que você vá e que você que me ajude a divulgar o evento e tal. Eu falei, opa. E eu sou muito sincera. Eu acho que as pessoas também têm medo da minha sinceridade. Mas assim, eu não tenho como esconder isso. Eu sou autêntica. Aí ela mandou, eu falei, olha, fulana, desculpa, mas eu não posso, eu tenho um evento contratada, tô sendo paga para palestrar num evento que também vai ser de estética, e eu não posso divulgar o seu evento, que eu não vou estar, que eu não sou parceira, que eu não sei nem o que é, e que vocês não me contrataram para eu dar num evento. Eu não sei nem de quem que é o evento. Então, assim, desculpa, eu não posso divulgar, eu não vou estar e tal. Aí me mandou outra mensagem falando: eu vou falar com fulana de tal, que eu acho que era organizador, não sei o quê, pra ver como é que você vai estar, como é que você vai participar, não sei o quê e tal. Eu falei, ok, obrigada. Mas assim, são coisas que são sem sentido pra mim, entendeu? Eu jamais ia fazer isso com alguém. Jamais ia fazer com você, por exemplo, mandar mensagem: Eric, olha, tô sabendo, você vai ter um evento. Ó, meu evento vai ser tal, eu quero que você faça no meu evento, divulgue meu evento assim, 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 atado, não sei o que. Peraí, Já né? demonstra a intenção da pessoa completamente. Não é Sem assim. relacionamento, sem. Sem relacionamento, sem nada. Não é assim, percebe? Eu poderia até estar no evento dela, de boa, sem ela me pagar, sem fazer qualquer nada, qualquer coisa. Mas tem que fazer sentido pra mim. Tem que, entendeu? Então, assim, tipo, não faz. Então é esse tipo de coisa. Eu acho que ser sincera, ser autêntica hoje em dia, as pessoas não estão acostumadas com isso. As pessoas não estão acostumadas a ouvir verdades. E ao ouvir verdade, ela se choca, não aceita, né? E até te exclui de algumas coisas e tá tudo Sai bem. do mal de você. Sai falando mal de mim. E tá tudo bem. Mas assim, eu prefiro pagar o preço. Eu prefiro pagar esse preço para ser quem eu sou, para ser autêntico, para ser verdade. Não é que eu estou te magoando, né? Eu tô falando que é verdade para mim. Para você pode doer? Talvez possa doer. Mas eu preciso ter a minha verdade, porque hoje eu entendo quem eu sou. Hoje eu sei quem eu sou, hoje eu sei o que eu posso falar, até onde eu tenho autoridade para falar, até onde eu posso chegar. Mas se doer em você, não é sobre mim, é sobre você. É sobre as suas dores, é sobre os seus problemas. Então, assim, eu peço desculpas e eu vou para aquilo que eu quero estar mesmo. Incrível. Ótimo ensinamento. O não, ele tem que ser praticado praticamente diariamente. Diariamente. Eu falo isso para os meus queridos hippies, como são meus Da clientes, né? comunidade, né? E agora me diz uma coisa. Hoje, além do BI, quais os projetos que a Aline está envolvida? Me conta um pouco. Então, eu tenho o WI, ele é um instituto de educação, de treinamento para mulheres e para homens, focado nisso, na área do empreendedorismo, mentorias e palestras. E para as pessoas que querem entrar no digital, né, que não sabe como fazer um lançamento, que não sabe como vender um curso online, então a gente estrutura todo o curso, estrutura a mentoria, estrutura a palestra, coloca as pessoas no palco e trabalha a parte educacional. E que aí também a gente já está entrando, vai entrar a parte financeira, vai entrar a parte a gente está agregando várias coisas no instituto. Então, esse é um pilar. E dentro do instituto, a gente tem eventos, né, presenciais e online. A gente tem o WI Imersão, que é o maior evento da gente. A gente tem o WI Experience, que é um evento mais restrito, onde a gente promove experiências através dos 5 sentidos para as pessoas, que é muito legal. Então, a gente bota as pessoas para jantar com vendas, bota cheiro, trabalha isso. Adoro. E a gente tem o WI Business agora, que a gente está criando, que é para fazer negócio. E aí, fora isso, eu tenho Escola para Homens, que é a minha empresa, essa empresa está lá no Brasil. A Escola para Homens é uma empresa de saúde emocional e íntima, apenas para os homens, focados nos homens. Porque além disso, você também é Eu sou sexóloga. sexóloga, então tem esse outro patamar. Mas assim, eu fico eu já apareci muito no Escola para Homens, já apareci bastante. Agora eu tô saindo um pouco de cena, porque o Escola para Homens tem que, não quero que fique muito ligado à minha imagem, então precisa ficar ligado à imagem de outros médicos, da outra equipe e tal, então eu tô saindo um pouco de cena. E a gente trabalha a saúde íntima e emocional do homem, como disfunção, como as questões psicológicas, a gente pega também problemas físicos ou problemas relacionais, então a gente trabalha muito isso. A questão de testosterona, hormônio e tudo. Então a gente tem equipe médica, a gente trabalha isso, né? E Incrível. Olha, eu acho que só isso aí daria um outro podcast. amigo, dá muito. O povo me chama pro podcast, hein, só pra falar de Escola para Homens, porque dá views absurdos. Dá Eu muito não views. tava pensando nos views, mas Ah, tava pensando de tipo,
muitos homens possam. Não, Eu já tive dificuldade também em algumas instâncias dentro do casamento. E, cara, eu acho que isso daria, assim. Vamos tentar marcar ali em outro podcast? Tá chamando ao vivo. Agora ela fala, não, agora era a hora dela praticar o não, viu? Brincadeira. não, mas é Não, já falou não. eu já falei não. Mas é uma coisa que eu falo muito. A maioria dos meus podcasts é só sobre escola para homens, porque é um tema diferente. É uma mulher trabalhando em uma empresa de homens. Então, assim, rende muita coisa. Eu fui semana passada até para um podcast aqui onde a gente só falou isso, viralizou, você não tem noção. Não. Os portugueses estão me trucidando, você não tem noção. Porque eu falei as verdades dos homens portugueses, né? Que eu fiz uma pesquisa sobre o comportamento sexual dos portugueses aqui para a Universidade do Porto. E aí, a gente falando isso no podcast, menino, viralizou de um jeito. O que eu tô sendo xingada, metralhada no Instagram por causa dos... Mas eu adoro, eu acho o máximo. Agora Porque eu não falo... Agora eu fiquei curioso. Não, agora eu fiquei curioso. Mas qual foi essa pesquisa e o que revela essa pesquisa? Não, a gente fez uma pesquisa, foi 2022, alguma coisa assim. É 2022, mas as pesquisas acadêmicas, elas rendem por um bom tempo. A gente pesquisou sobre o comportamento sexual dos portugueses. E aí, deu o seguinte, que 80% eles estão insatisfeitos com a sua relação. Como insatisfeitos, portugueses homens, insatisfeitos com a relação. E deu, se eu não me engano, eu não vou me lembrar os números agora, porque são muitos números. E deu X% de que eles não conseguiam dar prazer às mulheres. Ok? Isso, pesquisa, eles preencheram o questionário. Foram mais de 1.500 homens que preencheram o questionário. Tá? E aí deu isso. E aí eu fui falar, a questão era, o porquê dos portugueses disse isso. No consultório aqui, que eu atendo também, a parte, né, psicológica e a parte sexual, as mulheres se queixavam muito, primeiro, que os homens portugueses são bastante violentos. Elas chegavam lá no consultório toda metralhada, apanhada, com a cara inchada, que eu chegava, eu me assustava com aquilo. Isso é muito alto. A agressividade. Agressividade. Não agressividade durante a relação. Não, agressividade. Mas por quê? Porque a mulher não queria fazer sexo. Ou porque tinha um problema na relação. Então, tudo isso. E o que acontece? Elas próprias, tanto angolanas quanto portuguesas e as brasileiras que se relacionam com português, falavam que eles mandam muito mal na cama. E aí, ao falar isso, gera-se uma polêmica absurda no país, né? Mas não sou eu que disse. É a pesquisa que está ali que comprova, que eles mesmos disseram, e as próprias mulheres que falam sobre eles. Então, assim, gera polêmica, né? Gera polêmica porque o homem português ele tem um estilo, o homem espanhol tem outro, o homem brasileiro tem outro. Então, aí vai. Precisa se romper muitas crenças aqui. E aí eu costumo dizer, no programa que eu tinha, no Pela Fechadura, a gente falava muito sobre isso, né? De como mudar o comportamento do homem português. De como trazer ele um pouco para a modernidade, porque ele é muito antiquado, ele é muito antigo, até os homens mais modernos, eles são assim, machistas, muito machistas. E que a mulher, ela tá num patamar de evolução muito grande, tanto comportamental como emocional. A gente fala no mundo. E se o homem também não acompanhar isso, ele vai ficar no momento em que ele vai se sentir reduzido, porque a mulher tá com a energia, homem, eu sou o dono da casa, tá? Aí o homem reduz a masculinidade dele, a mulher aumenta a masculinidade dela, a energia masculina, e ali, dois bicudos não se beijam. Aí dá problema na cama, dá problema no relacionamento. É uma bola de neve absurda, meu filho, é um negócio. E depois da pandemia, então, o negócio piorou mais ainda. Acho que o povo enlouqueceu nisso. E aí pronto, e aí vai. E aí no Escola para Homens a gente trata essas questões. Eu tenho muitos pacientes aqui portugueses, brasileiro também, tem um mexicano, enfim. E é uma coisa que eu gosto, mas agora eu tô saindo um pouquinho mais de cena pra minha imagem não ficar tão ligada assim é isso. Mas é um tema que eu gosto, adoro e atendo. Legal, que legal. Eu poderia ficar falando só disso. É um tema bom, dá muita coisa. Principalmente dessa parada que você falou da emoji. Eu tenho. Você sente isso, né? Eu já tô 7 anos. Já tô 7 anos aqui. E Portugal, eu falo que é um berço de pesquisa para mim. É totalmente. Principalmente comportamental. É para todo mundo. Porque eu tento entender no português o que acontece com os brasileiros. Ok, porque nós somos colônia, obviamente que mixou tudo isso aqui, mas nós somos colônia. Então, com muitas atitudes que os portugueses fazem aqui, eu vejo reflexo nos brasileiros, só que eles não sabem a origem. Ok, aí quando você descobre a origem, fica mais fácil você descobrir ferramentas.
Boa, boa, isso é bom. entendeu? Então eu pesquiso muito sobre isso. Isso é uma das coisas que eu percebo muito. Daí eu vou usar comunicação e energia, para você entender. E a energia que eu falo masculino e feminino. Eh, os homens aqui em Portugal, obviamente sem generalizar, mas os homens aqui em Portugal eles têm energia muito baixa e principalmente eles acabam assumindo um papel um pouco mais omisso. Sim. E não tem uma comunicação ativa e energética, e os que têm se destacam e aqueles que não têm se apagam, se anulam completamente dentro do casamento. O meu nome é Helena Neves, eu sou advogada de Direito Internacional, mais de 20 anos de experiência e 2 prêmios recebidos. Atuamos em todas as áreas do direito português e ajudamos você a realizar o seu sonho de morar em Portugal, através do visto ou do processo de nacionalidade. Além disso, atuamos também no direito empresarial. Se você tem uma empresa ou se você quer abrir uma empresa. Também fazemos o reconhecimento de assinatura, seja num contrato, seja numa carta convite, e se você tem algum problema com a AIMA, se você não está conseguindo o agendamento, nós também podemos te ajudar nesse caso. Podemos ajudá-lo a simplificar o seu processo. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Tchau, tchau! E aí talvez eles tentem compensar por alguma outra forma. Exato. Entendeu? Muitos acabam entrando em bebidas, e muitos acabam entrando em jogos, e muitos acabam em pornografia. Essas Pornografia, nós tivemos aqui o Marcos Miranda falando sobre vícios de pornografia, a masturbação, todas essas coisas. Então, eles acabam descontando nisso. E qual que é o grande problema disso? De vícios, de masturbação, jogos, pornografia, todas essas coisas também suga energia. Ou seja, ele fica nesse ciclo e ele nunca consegue se comunicar. Pode ver que a comunicação de alguns homens aqui é para dentro e sem expressão. Entende? Mas o português tem isso mesmo. É, Você falou um ponto bom. É. A comunicação, ela é para dentro do português. Ele faz isso, ele não faz isso, ele não sabe se expressar, não tem a comunicação emocional que vai ligar com a pessoa, né? Quais são os pilares da comunicação emocional? Você tem que ter a comunicação, primeiro, aqui, né? Que é mente, coração, emoção, aqui, coração, e eu costumo dizer que depois a íntima. Eu tô falando de uma comunicação de relacionamento. Sim. Então tem que ter aqui, mental, coração e a parte íntima. Os portugueses, eles não sabem fazer essa ligação. E passa por aqui. Eles não conseguem primeiro fazer a comunicação, que é a comunicação emocional. Aí eles querem altamente tocar aqui no coração e depois ir para a parte íntima. E não dá certo, não dá. Então as mulheres aqui têm muita dificuldade. E quando eu falo sobre isso especificamente, dá muita polêmica. Dá muita polêmica porque eles não aceitam esse tipo de comportamento que é cultural deles, tá? A gente não vai. É o cultural, né? Cada país tem sua cultura e tudo. Sim. Mas eles também não fazem um movimento para mudar e alterar isso. Visto que a gente tem um índice alto de imigração, essa mistura. Saiu outra pesquisa recente de que a maioria dos portugueses, não vou me lembrar o número, mas saiu no jornal daqui, no Público e no DN, que a maioria dos portugueses hoje estão casados e se relacionando com brasileiras. Isso é um índice. É um índice alto. Por quê? Por conta da imigração e por conta do jeito da gente brasileira tem. A gente é muito mais emocional, a gente abraça, a gente se conecta, a gente beija. Português não beija, português não expressa carinho público. Toque, Não tem expressão de carinho. É uma coisa muito mais em casa, né? É muito mais machista. Machista, fechado, rude. Então tem tudo isso. Eles não se preocupam em aprender. E eu costumo dizer lá na Escola para Homens, no Escola para Homens, que relacionamento ele é aprendizado. Ele não é só chegar, beijar, agarrar e ir para a cama. Você precisa aprender ao longo do tempo como falar, como se relacionar, como se conectar com a pessoa. É o dia a dia que está ali. Só que para eles, os portugueses, eu já nasci assim, eu vou ficar assim, síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Para português é assim, gente. Não tem jeito. Então, é um trabalho duro que você tem que fazer aqui, viu? Bastante. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho. Depois a gente, quem sabe a gente até se estende mais nesse assunto. Eu acho que, e acredito, acho não, tenho certeza, ia libertar muitas famílias. Muitos homens, mulheres, e o próprio homem conseguir assumir, né? O homem, o homem em português, vamos falar aqui.
E o brasileiro também. Não, são dois. Homem é homem, tudo. Homem é homem. Tem a postura Exatamente. diferente, mas homem é homem. Assumir esse papel, né, de externalizar, de conseguir equilibrar tudo isso, harmonizar. Acho que a palavra equilíbrio, às vezes, como um pouco batida, né? Mas harmonizar. Tá. Harmonizar, eu acho Sim. que fica mais coerente e realista, né? Que bacana. Agora, me diz uma coisa, já partindo para o final. Você, o que você gostaria que eu tivesse perguntado e que eu não perguntei nesse podcast, ou que você gostaria de ter falado? Ai, nossa, é tricky, é difícil. Não, ai, não sei, assim, me pegou de surpresa, não sei o que. Depois que você perguntou tudo, foi uma conversa maravilhosa. Falei muita coisa, me emocionei, não sei. Ai, não sei, é difícil você perguntar. Me pergunte isso. Ai, não, não, amiga, não tem como, então, não sei. Ai, que Não sei, Mas olha só. não sei, não sei te falar. Confesso que me deixou agora Aham. desequilibrada. O cognitivo não pegou, porque eu não sei. A gente veio de um tema nada, daqui a pouco era que entra boa pergunta do nada, né? Não sei o que você poderia me perguntar. Pergunta qualquer coisa, vai. Ou perguntar assim, a pergunta final. Agora é hora. Vai. Se hoje a Aline fosse morar com o Papai do Céu, pensa aí, se hoje fosse você morar com o Papai do Céu, o porquê que você, o que você gostaria que as pessoas lembrassem dali aqui na Terra? Olha, assim, muita gente fala de legado. E eu acho que legado para mim não é deixar uma empresa, não é deixar, sabe, milhões na conta. Eu acho que o meu legado eu construo agora, hoje. Então hoje eu tô construindo um legado contando minha história aqui para você. Amanhã eu vou construir outra coisinha. Eh, e assim, eu não queria que deixar algo palpável, né, o meu legado é minha história, sou eu. Então assim, eu acho que eu gostaria que as pessoas lembrassem dizendo assim: "Olha, ela foi bênção em minha vida. Se eu fui bênção na vida de alguém, cumpri o papel". Eu acho que tem que ser isso, eu não penso assim em deixar uma grande empresa. Eu deixei uma Apple da vida, eu deixei uma Porsche. Não, meu legado não é esse. Se eu for embora e um dia alguém lembrar de mim: "Porra, a Aline me ajudou nisso, ela foi bênção na minha vida, ela mudou a minha história", porra, já valeu. Acho que é isso. Tem outra história. Maravilhoso. Não, achei que eu me emociono. Acho que é isso, não tem outra coisa. Eu deixo essa pergunta para o final, que é uma pergunta muito forte, né? É, Pergunta de sorte. E às vezes a gente faz muitas coisas, mas o porquê que a gente vai ser lembrado quando a gente não estiver aqui? Então eu sempre deixo essa pergunta para o final. Eu quero te E por que eu pensei sobre isso? Tipo assim, o que é que eu vou deixar na terra? As Não é- pessoas pensam muito não é nisso. nem o que vou deixar, mas por que serei lembrado. Sabe? Porque a gente não sabe o que vai deixar. É, Entende? Então, assim, como você falou, carro, casa e etc. Tá tudo bem, tudo isso vai ficar. vai ficar. E com o tempo vai se perder. Agora, quem foi a Aline Castelo Branco? As pessoas vão lembrar, independente do tempo. Nós estamos falando de Jesus há 2000 anos, mais de 2000 anos atrás. Estamos falando de Pedro, estamos falando de José, estamos falando. Sabe? É disso. É isso. É que a lembrança não se apague com o tempo. É isso. Entende? Quero te agradecer. Agradecer imensamente. Espero que você tenha gostado. De verdade, foi um prazer imenso te receber. Prazer também, adorei. Muito obrigado. Dia 25 de outubro, Dia 25 de outubro, em Cascais. estaremos lá. Maravilha. Então vamos nos despedir. Vou até abrir a câmera novamente, nessa câmera aqui. O clima, vou mostrar pra vocês, tá lindo aqui. Deixa eu até abrir a janela, deixa eu ver se eu consigo abrir a janela. Acho que dá pra ver um pouquinho aí. A gente não vai dar pra ver, não tem jeito. Olha, tá meio nubladinho hoje. Mas quero te agradecer imensamente pelo tempo, pela disponibilidade, pela simpatia, carisma, história que você contou aqui, por partilhar tudo isso, pelo teu propósito, sabe? Não sei se você consegue perceber isso aí em casa, mas eu que tô aqui, eu tô recebendo energia assim, power, sabe? Por causa, não só pela energia e por esse power, mas pela verdade.
Ah, que bom que eu Pela conheço essa verdade. verdade. Pela verdade e, assim, esse jeito espontâneo, expansivo, sabe, autêntico, Ai, que maravilha. sabe, eu vejo isso em você. Eu tenho quase certeza que você escuta muito disso, mas eu quero também falar, eu tô recebendo energia maravilhosa aqui de você, é nítido o teu propósito, a tua entrega, o que você faz, que eu também tenho muita sensibilidade de alguma coisa. Eu sei que você passa por vários desafios, eu consigo sentir aqui. Muitos. Eu consigo sentir os desafios que você passa, às vezes que você tá chorando, eu consigo é como se eu estivesse vendo depois que a câmera cortar aqui, a gente vai conversar um pouquinho. Mas parabéns. É só isso que eu quero te falar e assim, independente das coisas que irão acontecer e que já estão acontecendo, vai, não para, não para mulher, não para, de Não quero verdade. chorar. Eu tenho que te falar Eu isso. já sei o que você tá falando. Não para, não para. Porque assim como você tá com dor no joelho e sentindo dor, posso falar uma coisa pra você? A mesma dor vai ser uma potência imensa quando você levantar. Se fez sentido ou não, guarda. Se foi da parte do Eric, só recebe como amigo. Mas se foi da parte de Deus, amém. Mas é isso mesmo. Tá? Eu consigo ver isso, sabe? E, tipo, cada labuta vai valer muito a pena. Mas assim, e não é genérico. Depois, quando cortar aqui, eu falo mais algumas coisas, tá? Mas obrigado, parabéns pelo teu propósito, parabéns por tudo. Deus abençoe grandemente. Você, meus queridões, comente esse vídeo. Quais foram os ensinamentos? Eu tive vários aqui, eu vou ter que reassistir para anotar, papel e caneta na mão, viu? Então, acredito você também, comente, compartilha, não fica só para você essa mensagem. Compartilha para o teu cônjuge, para os teus filhos, para a tua equipe. Compartilha isso com as pessoas que façam sentido. Não compartilha com qualquer um, não. Não dá pérolas aos porcos, não. Mas compartilha com aquela pessoa que você lembrou enquanto estava assistindo o podcast. Tá bom? Grande abraço para você. E Deus abençoe grandemente. E nos vemos no próximo programa RotaCast Oficial. Simbora! E fica aqui, ó. Tchau!